Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se a informação é o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está aqui, sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. É assim que contribuímos para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, superamos todos os desafios. A gente dá valor ao nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Atenção Rede Guaíba Sat, no top de 5 segundos. Correspondente Guaíba Badesul, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Guaíba, em colaboração com o Correio do Povo, TV Record e Portal R7. Lila Vieira e Ricardo Ponte. Confira nesta edição. Brasil já tem mais de 101.700 mortos pela Covid-19. Casos de coronavírus se aproximam de 20 milhões em todo o mundo. Marquesan defende que municípios tenham mais autonomia para a retomada econômica. Câmara rejeita veto para ampliar a testagem de Covid-19 em Porto Alegre. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Este é o correspondente Guaíba Badesul, editado pelo jornalista Erington Zequir, com chefia de reportagem de Ricardo Ponte. Ao defender maior autonomia dos municípios para definir as estratégias para a retomada econômica, o prefeito Nelson Marquesan Júnior criticou hoje a decisão da Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público no fim de semana e suspendeu a abertura do comércio para o Dia dos Pais. Ele reiterou que o novo decreto municipal que visa flexibilizar o funcionamento do comércio deve atender ainda a construção civil, a indústria e outros setores. Marquesan explicou que Porto Alegre é referência no combate ao novo coronavírus desde o começo da pandemia, quando implantou restrições e iniciou as testagens domiciliares. O prefeito garantiu que novo decreto deve passar por ajustes para que o município mantenha as competências e possa alterar de acordo com o dia a dia. E a Câmara de Porto Alegre rejeitou hoje o veto total do prefeito Marquesan Júnior a um projeto de lei que estabelece a realização gratuita de testes diagnósticos da Covid-19 no município. Foram 24 votos a 4. Conforme a proposta, os testes devem ser disponibilizados em quantidade suficiente para o atendimento da população em casos suspeitos, identificados no âmbito da rede pública de saúde, também de pessoas com mais de 60 anos e que possuem doença crônica, pessoas em situação de rua e trabalhadores da saúde, transporte público coletivo e segurança pública, entre outras situações. Os vereadores também rejeitaram o veto total do prefeito ao projeto de lei que suspende a cobrança das taxas dos permissionários de táxis e veículos escolares no período em que vigorarem os decretos de calamidade pública em razão do novo coronavírus. Foram 33 votos a 2. As razões apresentadas pelo Executivo para o veto total foram que o projeto, além de inconstitucional, é contrário ao interesse público. Após acordo entre o Executivo e o Legislativo, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, só vai ser notificado nessa terça sobre a eventual ou sobre a abertura do processo de impeachment contra ele. A Prefeitura apresentou alternativas de horário e a Câmara de Vereadores confirmou para as 10 da manhã que um servidor da casa leva pessoalmente o documento. Após a assinatura de Marquesan, passa a contar, a partir de quarta-feira, o prazo de 10 dias corridos para a apresentação da defesa prévia. Por 31 votos a 4, o Legislativo abriu caminho para o processo de impeachment contra Marquesan. O processo questiona o fato de o Executivo ter ordenado a retirada de 3.100.000 reais do Fundo Municipal da Saúde para aplicar em ações de publicidade. Informações do trânsito. Uma informação importante para você que utiliza diariamente a Avenida Anita Garibaldi. Sabe aqueles trabalhos que seriam retomados amanhã, então foram cancelados, não vão ter desvios ali pertinho da Lucas de Oliveira. Então esse adiamento aconteceu em função da previsão de chuva para essa semana.
Possivelmente, os serviços serão retomados na próxima semana. Para quem chega ou sai da capital, trânsito pesado, mas sem congestionamentos aí nesse início de noite de segunda. Este é o momento de levar o seu negócio para a internet. Com a Local Web, você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. Local Web, Big Tech para todo mundo. Com as informações do trânsito de Ana Mendel. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, negou que ele e os familiares tenham recebido dinheiro do ex-assessor Fabrício Queiroz ou de outros servidores lotados no gabinete da Assembleia do Rio durante os mandatos como deputado estadual. A manifestação do parlamentar foi feita durante depoimento ao Ministério Público, ainda em 7 de julho. O filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro também disse desconhecer a origem de um depósito de R$25 mil em dinheiro na conta da mulher dele, Fernanda Bolsonaro, em agosto de 2011. O senador é investigado por suposto desvio de salários de funcionários, a chamada rachadinha. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou para o plenário da Corte o julgamento da ação do PTB, que visa proibir a reeleição para os mandatos ou para os comandos do Senado e da Câmara dos Deputados. A decisão do STF terá impacto direto na disputa para a presidência das duas casas legislativas para o biênio 2021-2022. O PTB pede que o tribunal estabeleça a vedação constitucional, tanto em disputas na mesma legislatura quanto em legislaturas diferentes. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto Assis, têm audiência preliminar com o juiz paraguaio Gustavo Amarilha no dia 24 deste mês para decidir o futuro deles. Os dois estão detidos preventivamente há mais de 5 meses no Paraguai, após entrarem no país com documentos paraguaios adulterados. O caso vai ser analisado pelo juiz após o Ministério Público do país concluir as investigações. No documento apresentado na última sexta-feira, os promotores permitem o retorno dos dois ao Brasil, mas sugerem algumas exigências, como o pagamento de $200 mil em multa, 90 mil pagos por Ronaldinho e 110 mil por Assis. Se a justiça acatar o pedido após o prazo legal, o processo vai ser arquivado e os dois vão ser libertados. O ministro da Saúde da Alemanha criticou o retorno dos torcedores aos estádios de futebol do país, classificando a medida de mau sinal em meio à pandemia. Jens Spahn lembrou que a Alemanha sofre com o ressurgimento de novos surtos de coronavírus. A Liga Alemã de Futebol havia estabelecido o retorno parcial dos torcedores no início da próxima temporada do campeonato alemão. Uma coletiva de imprensa do presidente Donald Trump na Casa Branca foi interrompida nesta segunda-feira. Segundo o próprio presidente, tiros foram disparados do lado de fora do local e uma pessoa ficou ferida. Trata-se do atirador. Agentes do serviço secreto agiram rapidamente e a situação foi controlada. Não há informações sobre o motivo desses disparos. Previsão do tempo. A noite desta segunda-feira ainda tem a influência do bloqueio atmosférico em grande parte das regiões. Nas fronteiras oeste e sul, a instabilidade começa a trazer aumento de nuvens e amanhã o tempo e a temperatura mudam em todo o estado, com previsão do retorno da chuva e do frio intenso, sobretudo da tarde para a noite. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias. Em Porto Alegre, tempo bom. Agora na Rua Caldas Júnior, 26 graus. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária autorizou a segunda dose da vacina de Oxford contra a Covid-19 em voluntários. A Anvisa também ampliou a idade máxima dos participantes da pesquisa de 55 para 69 anos. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União. O tempo mínimo entre a dose inicial e o reforço deve ser de 4 semanas. A diferença do prazo se deve à necessidade de entrar em contato novamente com o voluntário e mobilizá-lo para receber a segunda dose. Relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, indicou que o número de casos de coronavírus confirmados oficialmente ao redor do mundo subiu para 19.718.000. De acordo com o documento, foram 253 mil novos registros em relação ao dia anterior. Já as mortes pela Covid-19 no mundo somaram 728 mil. A taxa global de mortalidade aparente é de 3,6%. Ainda segundo o balanço, a Índia, os Estados Unidos e o Brasil foram os 3 países com a maior quantidade de óbitos e de infectados. O Brasil contabiliza ao menos 101.752 óbitos pela Covid-19.
A informação consta no mais recente boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta noite. De acordo com o balanço, foram 703 mortes nas últimas 24 horas. Também foram relatados mais 22.048 casos de coronavírus. Com esses novos registros, o número de infectados subiu para 3.057.000. Quase 800 mil pacientes seguem sendo monitorados. São Paulo lidera em número de casos e mortes pela Covid. Bahia e Ceará aparecem em segundo e terceiro lugares, respectivamente. O governo estima em 2.163.000 o número de recuperados da doença no país. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Ouça novamente o correspondente Guaíba Badesul nesta terça-feira às 7h50 da manhã.